Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui hoje no nosso segundo dia para que a gente possa fazer o plano de leitura bíblica cronológica, né? Então hoje nós vamos estar lendo dos capítulos 3 ao capítulo 5, né? E quero, claro, começar com oração. Tudo na nossa vida, para dar certo, precisa ter oração. Então, pense em Jesus, você que está nos acompanhando, ou você que vai nos acompanhar depois, né? Mas vamos entregar esse momento, prestando bastante atenção, porque em tudo, né? Deus tem um propósito e Deus tem um plano para a nossa vida. Amém? Então, junte-se a mim, vamos orar ao Senhor? Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer, meu Pai, por esse segundo dia do nosso plano de leitura bíblica em um ano. Senhor, nos dê ouvidos para ouvir, nos dê capacidade para entender, que em nome de Jesus nós possamos aproveitar esse momento, Senhor. Senhor, que muitos talvez nunca tiveram de ler toda a Tua palavra, mas o povo que não perece é o povo que conhece a Tua palavra. Por isso fala conosco, não deixe nos distrairmos com nada, mas que nós possamos estar atento ao que o Espírito nos diz através da Tua palavra. Seja conosco, Senhor, e abençoe esse momento. Por mais curto que ele seja, é de grande valor espiritual e nós queremos aprender cada vez mais de Ti. Nós oramos em concordância, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quero aproveitar e cumprimentar aí a Zezé, né? Nossa irmã Sônia Pimentel, a Rosângela, né? Que entrou. Deus abençoe vocês. Vamos continuar, né? Com o nosso plano de leitura. Então deixa eu só lembrar você uma coisa. Falamos ontem sobre o livro de Gênesis, falamos sobre a palavra, o que ela significa, que é a origem, o começo, né? O início de todas as coisas. Mas ao Deus dar e permitir que o homem desse nome às coisas, é muito importante a gente entender isso. Porque quando a gente dá nome, a gente cria uma identidade, né? Tanto que para um judeu é muito importante o nome, né? O nome da criança, ela vai determinar a personalidade e as características daquela criança. Então, quando Deus manda dar nome às coisas, ele cria uma identidade, um propósito, uma definição. Então, por fim, Deus vai estabelecer, quando ele estabelece também ali o nome, ele vai abençoar essa identidade, ele vai abençoar esse propósito e a definição do que aquela pessoa, ou aquela coisa, ou aquela planta, ou tudo que Deus criou, o que aquilo será. Então, o que isso significa para mim e para você, quando a gente está falando, né, da Gênesis, quando a gente está falando dessa história toda da criação? É simples, significa que Deus criou a mim e a você, mas ele criou com um propósito especial. Não tem ninguém aqui que caiu de paraquedas. Você tem um propósito especial de Deus para a sua vida. Deus, quando criou você e você recebeu um nome, Deus definiu os teus talentos, Deus definiu os teus dons, Deus definiu os teus sonhos. Olha que coisa linda. Então você foi feito para algo maior e Deus, né, definiu isso também sobre a tua vida. Então, quando a gente dá um nome, a gente chama aquele nome, né, para sempre. E isso dá uma orientação, isso dá uma direção, isso dá até uma proteção. Então, que em nome de Jesus nós possamos entender porque Deus criou as coisas e porque Deus estabeleceu que os nomes fossem dados. Porque é muito importante que a gente saiba quem a gente é. E eu quero lembrar você que cada um de nós somos filhos e filhas amadas de Deus, que nascemos de novo. E lembre-se, né, que a palavra vai falar lá em Apocalipse, que quando a gente estiver morando com Jesus na glória, nós vamos receber um nome novo, que vai estar gravado numa pedrinha. Olha que coisa linda, né? Então, para você ver o valor e a importância que Deus dá quando o nome é estabelecido, né? Por isso que ele disse para o homem, você vai dar nome a todas as coisas, você vai participar deste processo que dá identidade, que dá propósito e que dá definição. Amém? Então vamos lá, hoje a partir do capítulo 3, tá bom? Eu hoje até trouxe aqui, né,
uma letra gigante, gente. Já tá ficando, já tá ficando meio difícil, né? Lembrando que nós metodistas, nós trabalhamos com a versão revista e atualizada. Tem algum problema da gente trabalhar com a versão internacional? Não. A versão corrigida? Também não. Mas os metodistas trabalham com essa edição, né, que por um longo tempo ela foi mais atualizada, que é a revista e atualizada, ok? O que nós vamos ler hoje sobre a queda? Amém? Então diz assim, vou ler com você porque eu quero ajudar você, amém, a ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? Então vamos lá. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha bem, olha a astúcia de Satanás, Deus não disse isso. Mas olha a pergunta, é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. E é certo, né? Então disse a serpente à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Engraçado isso, né? Porque até aquele momento eles não conheciam o mal, só conheciam o bem. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvir a voz do Senhor, Deus, que estava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo e me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre, comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Eu vou dar uma paradinha aqui para fazer um comentário com você, né? Veja bem, amados, que eles não morreram. Qual era a morte, então, que Deus estava falando aqui? É uma morte espiritual, é a separação que o pecado faz entre o homem e Deus, né? O pecado separa o homem de Deus. Era essa a morte que Deus, né, estava falando. E veja bem que quando o pecado entra, eles não estão ali mais para dizer: ah, Senhor, me perdoa, eu te desobedeci. Quando o pecado entra, a gente tenta justificar pecado, ao invés de consertar o pecado pedindo perdão. E aí ele falou: foi a mulher que tu me deste. E a mulher disse: foi a serpente.
Então a gente vai encontrando culpados ao invés de consertar o pecado. E ali Deus estabelece que aquela serpente, deveria agora rastejar sobre o seu ventre, passar o resto da sua existência comendo pó todos os dias da sua vida. O que Deus está estabelecendo? Alguns historiadores, e estudiosos da Bíblia diz que a serpente, ela devia ser muito bonita e talvez até voar. Por quê? Porque depois ela perde qualquer direito de estar em cima e ela é colocada lá embaixo da terra, rastejando. E aqui Deus já estabelece, olha que coisa linda, o plano da salvação. Quando Deus diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, ele está falando o seguinte, a mulher é a igreja e o descendente é Jesus. Olha que coisa linda, E ele diz assim, este que é Jesus ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ali Deus estabelece o nosso plano de salvação, gente. Não foi só quando Jesus veio. Ele aqui estabelece no princípio de tudo que ele está criando um plano de salvação, aliás, já está criado o plano de salvação e ele há de se cumprir. Então a história continua e diz assim, e a mulher, ele fala algo para ela, e a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você terá à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão, ele disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por causa sua. Olha o que o pecado faz, gente. Traz maldição. Olha isso. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas. Olha que coisa. Ervas daninhas. E você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que você volte à terra. Ou seja, aí sim é a morte física. Pois dela você foi tomado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles, como as quais vestiu a Adão e a sua mulher. Olha bem, Deus fez roupa de pele. Para Deus fazer uma roupa de pele de animais, ali foi estabelecido o primeiro sacrifício, o primeiro sangue derramado para perdoar pecado, gente. Foi isso, o sacrifício. Para aquela roupa ser cozida, ali costurada, precisou que Deus sacrificasse um animal. Veja bem isso, Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e é preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora no jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Meu Deus, mas olha bem, o pecado, não podia ficar ali naquele momento sustentado e o homem viver eternamente debaixo do pecado. Mas quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ganhar vida e nós passamos a ganhar a garantia de uma vida eterna. E é isso que vai acontecer quando Jesus voltar em poder e glória. Aí nós vamos ter vida para sempre ao lado do nosso Senhor e o plano original terá sido resgatado. Por isso é importante a gente aceitar Jesus como Senhor e Salvador. No capítulo 4, a história continua agora falando dos descendentes, tanto de Adão quanto de Eva. Agora eu só quero chamar a atenção uma coisa. A palavra, quando dá sentença sobre a mulher, que ela vai ter filhos, mas ela vai ter filhos com a dor aumentada. Eu imagino que um animal, uma vaca, até um gato, quando vai ter filhos, sofre alguma dor, mas é rápida.
a mulher é aumentada a essa dor por causa desse pecado original, né? E aí ele diz que, além disso, o marido lhe governará, né? Por quê? Porque ela saiu tomando uma decisão, e da decisão que ela saiu tomando, sem lembrar que ela era idônea, os dois deviam ter tomado essa decisão, né? A mulher se colocou debaixo, né, desse governo, né? E o marido, né, o seu marido a governará. Que coisa, né? E a gente precisa aprender algumas coisas realmente sobre a palavra de Deus e entender que o que Deus determina, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Então vamos lá no capítulo 4. Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Sabe o que ela pensou? Ela pensou assim: bom, já que eu tive um varão, eu tive um menino, né? Eu agora consertei as coisas. Assim como eu afastei, né, Adão dele, agora eu tenho um filho para Deus. Não adianta querer dar jeito nas coisas de Deus do nosso jeito. O plano já estava traçado, né? O filho era o do próprio Filho de Deus e não da Eva. A gente não tem como dar jeito nas coisas erradas. Temos que confiar no Senhor. Então, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Abel, por sua vez, olha isso, hein? Presta atenção. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Praticamente, a palavra está dizendo assim, Abel, ele não deixou, Caim, ele não deixou de dar uma oferta para Deus, mas ele não deu da primícia, do primeiro lugar. Ele deu do que sobrava, né? É como a gente ter as contas a pagar e chega o nosso salário. Aí você vai lá e paga as suas contas primeiro. Aí depois você diz assim: agora eu vou dar o que é de Deus. Não faz assim não. Dê primícia. Antes de pagar qualquer coisa, dê o seu dízimo ao Senhor. Então olha o que aconteceu, amado. Abel, então, por sua vez, ele trouxe das primícias do seu rebanho, e o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. E Caim ficou muito irritado, fechou a cara. A Bíblia tem uma versão que diz assim: caiu o semblante dele, ficou de cara amarrada, né? Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Olha só, gente. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está na tua porta, à tua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Há uma versão que diz assim: a ti cumpre dominá-lo. Então, amados, a ira pode vir? Pode, né? Mas a palavra diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Então o que a palavra está nos falando? Que a gente pode ter momentos de zanga, de raiva, mas você não deixe isso lá guardado não. Porque senão, aquilo que está dentro de você será contra ti. Está entendendo isso? E foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel. Foi para cima dele, partiu para cima dele. O seu irmão e o matou. Meu Deus, olha isso, gente. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu: não sei. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Eu sou o guarda-costa do meu irmão? E o Senhor, olha, ainda ficou irônico, né? Ainda ficou irônico. E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do teu irmão clama da terra para mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Primeiro sangue inocente derramado. E quando você cultivar o solo,
Ele não lhe dará sua força, você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que eu não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder, e serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. E o Senhor, porém, lhe disse: não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Meu Deus, ele está dizendo assim, ó, vai ser fácil assim não. Você acha que vai ser fácil assim? Alguém chegar e matar você e acabou sua história? Não, se alguém matar você, vai ser vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém visse e o encontrasse, esta pessoa então não o matasse. Provavelmente pode ter sido aqui na testa, ele teve um sinal. E aí as pessoas, quando esse é Caim, ele é maldito, nós não podemos matá-lo, Então Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Meu Deus, gente, como é que o pecado nos separa? Como é que o pecado nos deixa fora da presença de Deus, Lembrando aqui que porque Eva desobedeceu, comeu o fruto, deu o fruto para o marido desobedeceu, eles já foram expulsos do Éden. Agora, olha a gravidade, Caim estava sendo expulso da presença de Deus e da terra. Ele não tinha lugar para ficar e ninguém podia matar Caim. Verso 17. E Caim teve relações com a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. De Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. E Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Alda e Zilá: ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, escutem o que passa a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Oh, meu Deus! Sabe do que nós estamos falando aqui, gente? Maldição familiar. Olha aqui, ó. Caim matou uma pessoa, foi gravemente punido, Ninguém nem podia matar Caim. Agora nós estamos vendo os descendentes. E ele disse assim, ó, matei um homem porque me feriu, e matei o outro porque me machucou. Jesus, que gênio endemoniado é esse, gente? Olha isso, Olha como a maldição pode se perpetuar, Adão, diz o verso 25, tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também filho, no qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Olha quantas gerações, passando, e a relação com Deus estava quebrada. Então Deus permite que uma criança nasça, e nesta criança, neste tempo, se começou novamente a invocar o nome do Senhor. Amém? Agora nós vamos para o capítulo 5, gente, tá ok? E que diz assim, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus o criou, e no dia que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome
de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos, teve filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos, teve filhos e filhas, e todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Gerade. Depois que gerou Gerade, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jarade viveu 800 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Jarade foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus, coisa linda, né? Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Eu quero só dar uma paradinha aqui, né? Porque Enoque, ele agradou tanto a Deus, de todas essas gerações, desde Adão saindo lá do Éden, que Deus o amou tanto, que ele foi arrebatado, Deus o levou. Ele andava tanto com Deus que Deus o levou. Cara, não fica aqui embaixo não, vamos embora. Vem pra cá, vamos continuar nossa conversa aqui. Você vê que as gerações anteriores a eles viviam 900 anos, né? Porque lembra que nós fomos feitos para ter vida eterna. Então eles viviam muito, eles estavam povoando a terra, né? Mas no caso de Enoque, que ele viveu no total 300, mais ou menos, né? 360 e poucos anos, o Senhor o tomou para si, porque Deus o amou, né? Amou muito, levou para junto de si. E Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé. Olha aí, gente, né? Dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. E depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos, teve filhos e filhas, e todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E Noé tinha 500 anos de idade quando gerou Sem, Cã e Jafé. Uau! Você vê que, na verdade, né, essas gerações todas, né, de Caim, de Adão e Eva, né, todas essas gerações, eles ficavam tentando sair da maldição. Você vê que Metusalém, Lameque, toda essa gente estava olhando pensando assim: o Senhor vai nos tirar dessa maldição, dessa terra, que a gente tem que sacrificar e trabalhar, né? E na verdade, até hoje, a gente trabalha por isso que ninguém gosta de trabalhar. Trabalhar fez parte
de uma sentença, de um juízo de Deus sobre a humanidade pecadora, né? Mas a gente vai continuar essa história amanhã, tá bom? A gente vai continuar. Como eu disse, eu não vou estabelecer um horário fixo, porque, por exemplo, amanhã eu tenho culto, né? Eu vou ter que fazer essa live provavelmente bem depois do culto. Mas a gente vai anunciar alguma meia hora antes lá nos grupos, ok? E aí a gente se encontra aqui, né? Eu quero agradecer todos os que entraram, né? Aqui eu tô vendo Cláudia, Rosângela, Andressa, Vera, Lourenço, que Deus, eu não posso estar lendo todos, né? Que não passa tão rápido, mas que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Então amanhã nos encontramos aqui, tá bom? E aí nós vamos ler, né, os próximos capítulos de toda essa história, tá bom? Eu anuncio lá para você. Hoje foi o capítulo 3, 4 e 5. História linda, ver essa criação, esse cuidado de Deus, ver o homem lutando para tentar consertar as coisas, mas ó, não tenta consertar as coisas não, deixa que Deus conserta, aí vai dar tudo certo pra gente, tá bom? Deus te abençoe, né? Roni Amorim, Deus abençoe, pastora Ana Virgínia, né? Sônia dos Anjos, ó, beijo pra vocês, amanhã nos vemos, tá bom? A Josi tá aqui também, a Dayana, nosso irmão Ágape, gente, coisa linda, muito obrigado, vamos ler a Bíblia, hein? Não para não, força aí, tá bom? Deus abençoe, beijo, a paz do Senhor.